Olá! Gente, me fala se tá normal pra vocês, se tá travando, pra ver se eu preciso mudar a conexão, se vocês estão me escutando, né? Importante também. Mateus, o tema é sobre alimentação felina. Mas se tiver algum dono de cachorro, pai de cachorro, mãe de cachorro, pode perguntar também que a gente fala sobre. É porque como eu tenho 5 gatos, né, minha gente? Acaba que o tema é felino, mas quem tiver outro animal pode falar também. Hannah acho que já entrou, mas ela ainda não solicitou aqui. Deixa eu futucar. Ela aqui. Hannah, gente, ela é veterinária e ela vai responder as dúvidas. Olá! Boa noite, Boa noite! boa Tudo bom? noite, tudo bem? E você? Também, graças a Deus. Hannah vai falar um pouquinho com a gente hoje. E essa live é uma parceria com a Concorde, que é uma distribuidora. E aí a gente fez uma parceria em relação à ração dos gatos. E assim, eu sempre sou muito cuidadosa com qualquer parceria, na verdade, dos gatos, muito mais do que eu acabo sendo comigo mesma, até porque gato é sistemático, eles não gostam de mudança de rotina, é muito complicado. Então, quando a Concorde entrou em contato comigo, que eu li e pesquisei sobre a ração, eu até vi em um site que a nota dela era muito alta, muito boa, e eu dei uma olhada dentro dos meus conhecimentos, mas hoje eu vou aprender mais ainda, porque a Hannah vai dar essas dicas aí de como. Ó, já tem um gato aqui para participar da live. As minhas daqui a pouco aparecem aqui. Panqueca. Você tem quantas? Eu tenho duas. Aqui são Aqui 5. uma. E Ai, meu apareceu. Deus do céu. Que coisa linda. Como é que chama? Chloe. Essa se chama Chloe e a outra é Easy. Pronto. Eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho sobre você. Meu áudio tá legal? Para mim tá ok. Tudo ok? Então, primeiro eu queria agradecer, né, o seu convite de estar participando aqui da live e agradecer também a parceria, né, que a gente tem feito com você, que tem dado super certo, né? Agradecer em nome da distribuidora. Ah, obrigada. E como você já falou, né? Eu sou médica veterinária e eu sou a promotora técnica da Concorde, tá? Distribuidora. Então, como eles trabalham aí com rações, além de outros produtos, é necessário que eles tenham uma veterinária, né, promotora técnica, e aí eu faço toda essa parte de treinamento de equipe comercial, treinamento de lojistas que trabalham com nossos produtos, contato direto com veterinários. Então a gente tem buscado aí a parceria diretamente com veterinários para conhecer os produtos, divulgarem, prescreverem. Então esse é o intuito do veterinário, né, na distribuidora. Então, eu trabalho na Concorde, trabalho com clínica também, eu tenho uma clínica aqui em Conquista, que é a SEV, e aí trabalho tanto na área de clínica quanto nessa área aí de promotora técnica, que é uma área comercial, né? Um pouquinho diferente, mas que engloba também aí esse universo do médico veterinário. Então, como você está fazendo essa parceria com a gente, né, para poder divulgar os nossos produtos, eu acho que seria interessante a gente realmente abordar aqui, né, com o pessoal que está participando, os principais temas, as principais dúvidas, né, que eles têm com relação à alimentação. Como você falou, a gente direcionou um pouco para o universo de gatos, né, mas a gente pode também tirar outras dúvidas aí do pessoal. O pessoal tá pedindo para eu fixar o tema, mas aqui não tem esse botão. Eu já apertei umas coisas aqui. Cadê meu assessor Rubens para me dizer? Ó, aqui tem a parte de filtro. Eita, tirei meu filtro. Aí, ó, fui tocar aqui. Gente, eu não sei fixar o tema. Vocês sabem que eu não sou de fazer muita live. Já assumi o meu filtro aqui, ó. Não sei nem cadê. Eu não sou de fazer muita live, então, assim, eu não sei onde faz, entendeu? Se vocês puderem me dar aqui, compartilhe uma foto ou vídeo. Aqui, isso aqui eu consigo fazer, mas esse negócio aí
de Também não botar sei. o fixar o tema, eu não sei. Então vai ficar sem fixar o tema, eu tirei meu filtro de novo. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho o que que a gente deve se atentar na hora de escolher a ração. Por quê? Porque antes, eu e Rubens, a gente ouvia falar do sódio, então a gente ficava muito ligada só nisso de sódio, preocupada com sódio, e depois a gente descobriu que tem várias outras coisas que tem que olhar, que é importante, por exemplo, a ração ter gordura. Então, Rubens está falando aqui como é que fixa um comentário. Hum. Aí eu escrevo e boto para fixar. Tá, então enquanto eu vou fazendo isso, enquanto, gente, olha o varal que eu enquanto você responde essa parte, o que que você acha assim, importante a gente olhar? Aí eu acho que se você quiser, e não for muito longo, falar também na hora de escolher para cachorro, se é igual, como é que seria? Então, na verdade, eu acho que é um tema realmente bastante relevante, né? A gente trazer aqui para os tutores, tanto de cão quanto de gato, porque realmente existem muitas dúvidas, né, por parte dos proprietários do que observar no momento de adquirir um produto, né? Antigamente, as pessoas iam muito mais em questão de preço, ia na ração mais barata e tal, às vezes não sabia o que a ração estava oferecendo. Então, hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu mudar, né? Vem mudando aí um pouco esse conceito por parte dos proprietários. E também os animais têm ficado mais seletivos, né? Mais exigentes. Então, hoje a gente tem disponível no mercado rações que são consideradas melhores, né? Em termos de categoria. A gente tem aí rações super premium, que são aquelas que estão no topo da categoria. Depois a gente tem ração prêmio especial ou high premium, mais abaixo, e depois ração premium. Então, são os três tipos de ração. Depois dela vem as rações mais inferiores, que a gente chama de ração de manutenção ou ração de combate. Então, hoje a gente tem voltado mais, até como médica veterinária, uma opinião, né? A gente tem voltado mais a olhar para as rações super premium, prêmio especial, que são rações melhores, tá? Então, no momento que for comprar uma ração, existem várias informações que a gente tem que levar em consideração. Essa questão que você falou do sódio, quando a gente fala de gatos, né, é muito importante a gente levantar esse assunto, porque realmente existe esse mito, né? Mas, na verdade, até que não tem relação, não, essa questão do sódio. O sódio, ele não faz mal para os animais, assim como faz para a gente. Então, isso realmente é mito, tá? Tem tanto o cão quanto o gato, não só falando de felinos, mas tanto o cão quanto o gato, eles toleram bem os níveis de sódio. Então, não tem esse problema, essa Gente, eu questão ficava de... louca do sódio, eu ficava só olhando. Meu Deus, essa aqui tem muito sódio, não vou dar essa pro meu gato. Na verdade, criou-se esse mito, né? Mas o sódio, ele realmente não tem essa questão de aumentar a pressão arterial em animais, né? Dá problema renal. Então, existem outros fatores que desencadeiam isso, claro, né? Mas não só o sódio. Então, o sódio, ele está presente na dieta, ele tem que estar presente na dieta, né? E existem realmente, claro, porcentagens, né? O percentual que essa substância ela precisa estar presente. Mas, de fato, eu acho interessante a gente desmistificar isso, né? De que o sódio faz mal, né? Existem algumas marcas que o pessoal fala que tem muito sódio. Então, na verdade, isso não existe, tá? O sódio ele não tem essa influência tão prejudicial quanto na saúde da gente. Então, não é um principal fator quando a gente fala assim, vou comprar ração para o meu gato, vou olhar que tem menos sódio. Não é isso que deve ser levado em consideração. Então, tem outras questões, né? Quando a gente fala de gatos, o principal que a gente deve levar em consideração é uma ração rica em proteína e rica em gordura, tá? Eu vou até Tanto em anotar. cães, tanto em cães quanto em gatos, principalmente felinos, porque o hábito alimentar deles. Então, quando a gente cria um animal, uma espécie, a gente precisa compreender um pouco daquela espécie, né? Qual o seu hábito de vida, seu hábito alimentar. Então, os gatos, eles são estritamente carnívoros, né? Eles são os gatos domésticos, eles são descendentes dos gatos selvagens, né? Que viviam aí na natureza, caçavam, viviam de presa. Então, eles são estritamente carnívoros, diferente de cães, que já tem uma natureza mais carnívora, mas também pode se alimentar de origem vegetal, né? Se alimentar de frutas também. Mas os gatos, eles têm uma natureza mais carnívora. Então, as rações para gato, elas sempre vão ter um teor de proteína maior do que as de cão. Então, quem for olhar, né? Quem for de ficar comparando ração, de olhar lá os níveis de garantia, né? Presente na todas as rações da prateleira, então, quem for observar, vai, ou já olhou, pode ter observado isso, que a ração de gato ela sempre tem a quantidade de proteína maior do que a de cão. Por isso, porque a necessidade proteica do cão é maior do que a do gato.
cerca de 40% maior. Eles precisam muito mais de proteína do que um cachorro, por exemplo. Né? Então, isso é um fator muito importante que a gente deve levar em consideração. Mas uma outra coisa que eu chamo a atenção para vocês é que, assim, muitas vezes também os proprietários, eles vão lá no rótulo da embalagem e vão direto na proteína. Muitas vezes até lojista tem esse conceito, né? Ah, tem quantos por cento de proteína, essa ração é melhor. Mas o que vai influenciar não é a quantidade de proteína. Claro que tem que ter um valor, como eu falei para vocês, sempre tem aquele nível de garantia ideal, né? Mas o que Sim, vai influenciar não é tanto o percentual, e sim a qualidade daquela proteína. Muitas vezes a ração ela pode ter um nível alto, mas de uma qualidade ruim. Então, isso não vai adiantar nada. Né? Então, a gente tem que buscar uma ração que tenha um alto teor de proteína, porém uma proteína de qualidade. Então, como é que a gente consegue observar isso? Geralmente, as proteínas de origem animal, elas são proteínas de qualidade, têm uma boa digestibilidade, né? Mas geralmente são carnes selecionadas ou carne fresca. Então, lá no rótulo da embalagem, quando você for olhar o nível de garantia, vai ter lá carne selecionada de frango, carne selecionada bovina. Então, isso é um quesito que difere ela de uma ração, por exemplo, que vai ter lá farinha de vísceras de carne, farinha de entendi. vísceras de frango, né? Então, quando a gente fala de farinha, aí a gente entende que já sofreu um processamento, não é a carne mesmo selecionada que está sendo utilizada. Então, isso é um padrão que a gente pode usar para diferenciar, né? Uma ração que tem a proteína, mesmo a carne selecionada, ou pode vir escrito também carne mecanicamente separada de frango, né? Carne mecanicamente separada de carne. Então, isso difere de quando a gente tem lá farinha de carne, farinha de ossos. Tem muitas rações Entendi. que utilizam farinha de carne, farinha de ossos, né? Isso é importante, porque, por exemplo, uma ração que utiliza farinha de ossos, geralmente esse osso ele vai fornecer muita matéria mineral, que seria o quê? Muito cálcio, muito fósforo. E esses nutrientes, quando em excesso, eles podem ser prejudiciais para o animal, tá? Então, isso é importante. Então, a gente deve sempre levar em consideração isso. Escolher uma ração que trabalhe com a carne selecionada, né? E com menos farinha, no caso, né? Muitas vezes É, não, eu ia essa falar que é até utilização da farinha. importante você dar essas dicas, porque assim, óbvio que o ideal seria que todo mundo pudesse dar uma ração super premium, mas É, nem sempre a pessoa vai conseguir. Então, tendo essas informações, ela vai conseguir comprar a melhor ração que ela puder dentro da condição financeira dela também, né? isso, exatamente. Aqui em casa a gente passou a dar ração premium, inclusive, para eles, depois da castração. E antes de castrar, o Fredo gostava de uma ração, gente, que a ração era muito fedida, era, tipo, muito ruim a ração. A gente comprou uma vez, assim, no desespero, e ele era louco pela ração. Aí a gente não comprou mais, porque ela era realmente bem vagabunda, vamos dizer assim. Mas a gente hoje, a gente faz esse esforço para dar super premium, mas quando a pessoa ela não pode dar essas informações que Hannah está passando aqui para que você compre uma ração melhor para o animal dentro da condição também que você pode oferecer. Mas se você É, puder investir numa ração premium, vai evitar alguns problemas e você não vai gastar lá na frente. isso, exatamente. Essas rações de prêmio para cima, né? De preferência prêmio especial ou super prêmio, elas, como própria categoria já está diferenciando elas, né? Elas têm realmente qualidades, fatores que são benéficos, né? Para o cão ou para o gato. Aí essa questão da proteína, eu acho que é super importante falar, né? Não só da quantidade, mas da qualidade. Essa proteína, gente, ela vai influenciar diretamente na digestibilidade do alimento. O que que é isso? O animal ele vai comer aquele tanto de ração. Aquilo ali ele tem que absorver a maior parte, né? Então ele precisa a quantidade daquele alimento que vai ser digerido e pouco vai ser excretado, certo? Então, o intuito de uma ração com alta teor de proteína e proteína de alta qualidade é justamente ter uma digestibilidade maior, né? Então, o animal ele vai comer menos, vai ter uma saciedade maior, porque ele vai estar digerindo muito e absorvendo muito, né? E excretando aquilo que realmente não é útil para o organismo, né? Então, quando a gente fala de proteína, a gente leva em consideração aí a digestibilidade e também um outro fator importante é a palatabilidade, que é o que? O sabor, né? Então, tem que ser agradável para o pet, tanto para o cão quanto para o gato, né? Então, o que vai dar esse sabor? A qualidade da proteína que está sendo oferecida.
Existe também alguns palatabilizantes, né, que são incluídos, geralmente são palatabilizantes à base de fígado, mas além do palatabilizante, o ideal é que a proteína seja de alta qualidade, que ela consequentemente vai ser mais palatável e vai ser melhor digerida e melhor aproveitada, né, pelos animais. Tem duas perguntas aqui. Uma é de Carol, eu sei que ela tem vários cachorrinhos, e ela falou da questão da ordem dos ingredientes, né? Porque eu quase não olho o rótulo no mercado, mas eu sei que, por exemplo, se um produto for integral e o primeiro ingrediente for farinha e não farinha integral, ele não é tão integral assim, então teria essa relação da ordem dos ingredientes no rótulo. E a outra pergunta é de Carol. Ela falou aqui que os gatos dela já comem super premium, mas que estão bem gordinhos. E bem gordinhos é assim, bondade dela, porque eu conheço os gatos. Eles estão bem gordos. Tá quase do nível de Alfredo, assim. Aí ela perguntou se é possível uma dieta. Na verdade, com relação ao rótulo, antes tinha realmente isso, de que os ingredientes eles vinham descritos por ordem de quantidade, por exemplo, né? O que tem mais vem descrito primeiro e aí vai descendo, né? O que vem apresentando menos. Mas hoje já não tem mais isso. A indústria, antes era exigido, né, pelo Ministério da Agricultura, que o rótulo ele fosse realmente descrito na ordem da sua composição, né? Mas hoje já não tem, algumas indústrias adotam, outras não, então fica a critério da indústria mesmo que fabrica, de colocar, de descrever no rótulo a ordem certinha, mas não é mais, não é obrigatório, né? Então, não necessariamente o que está primeiro ali quer dizer que tem maior quantidade, tá? Então, depende muito realmente da indústria fabricante. Com relação ao que falou que está gordo, existem rações específicas, né, no mercado. Na verdade, o ideal é ter o entendimento de por que esse sobrepeso do gato, né? Muitas vezes está relacionado com castração, né? Tem animais que após castração eles ganham realmente um pouco do peso por conta do Ixi, uma desequilíbrio ainda não é hormonal castrada, mesmo. então quando eu castrar. Não é não? Não, não, ainda Tem não. animais que ganham peso mesmo depois que castram por conta da alteração hormonal mesmo, né? Que ocorre com a retirada dos testículos ou do ovário, né? Então, eles têm realmente uma tendência a engordar. Então, é necessário primeiro fazer, seria interessante uma consulta para entender por que esse animal está acima do peso. Existem algumas doenças, né? Como diabetes, que pode causar também o sobrepeso. Então, é bom entender e muitas vezes pode estar relacionado com a alimentação mesmo, né? Oferecendo em muita quantidade. Aí o ideal é observar qual a necessidade daquele animal. Na embalagem da ração, geralmente vem descrito, de acordo com o peso, qual a quantidade diária, tá? Aquela quantidade ali diária, ela pode ser fracionada. Por exemplo, se tiver lá 200 gramas por dia, aí você pode fracionar esses 200 em 3 vezes, contanto que você dê as 200 gramas diária, tá? Então, o ideal é você seguir realmente de acordo com o peso, com a idade do animal, se é um animal idoso, se é um animal jovem, se é um animal castrado. Então, cada animal, em cada fase de vida, ele vai ter uma necessidade nutricional diferente. Então, ela deve seguir aí a recomendação descrita na embalagem e dar somente aquilo. Se for um animal castrado, é como eu falei, tem ração específica para gato castrado. Tem ração específica para animal obeso, tá? Que é a ração light. Então, tem linhas terapêuticas que são específicas para isso, né? Então, no caso, como a Ellen até falou inicialmente, aí da questão da gordura, que muita gente às vezes acha que não deveria existir, né, a gordura na ração. Mas, pelo contrário, ela é um ingrediente de extrema importância. A gordura ela é tão importante quanto a proteína e o carboidrato, né? E a energia que a ração vai fornecer para o animal, ela vem mais da gordura do que da proteína. Então, a gordura é de extrema importância. Na embalagem, vocês vão achar a gordura escrito como extrato etéreo, tá? Ela pode vir descrita na embalagem como extrato etéreo. Aí quer dizer que é a gordura. Então, ela é de extrema importância, ela vai fornecer a energia para aquele cão, para aquele gato, né? O animal, ele demanda um consumo energético diário, ele precisa daquele consumo diário. E aí, isso também está dentro daquela quantidade que eu falei para vocês, né? Toda a quantidade que fala que tem que dar por dia já vai estar suprindo as necessidades do cão ou do gato. Então, a gordura, ela é essencial. Se você for dar uma ração castrado ou light, aí o nível dessa gordura vai ser menor. Mas isso por quê? Porque o animal realmente está precisando de menos gordura e menos energia, né? Se ele está
se ele foi castrado, se ele está obeso. Então, obviamente que o teor de energia nessas rações vai ser mais baixo, por conta da demanda mesmo do animal. Yasmin perguntou aqui que ela falou que depois que ela castrou a gata dela, que a gata tá pedindo muita comida, que tá comendo mais. Aí ela colocou, ela pede muita comida, devo dar quantas vezes ao dia? Vou até expor o gato de Bruna, gente. O gato de cachorro da Bruna pede comida 7 vezes no dia. Eu descobri que ela estava dando tanto de ração por mês que eu dou para 5 gatos, que o gato dela só faltava matar, mordia ela querendo comida. Ela já diminuiu, mas ela perguntou se é normal depois da castração, né? Yasmin perguntou se é normal depois esse animal querer comer mais. Na verdade, assim, o hábito, como eu falei para vocês até inicialmente, né? Quando a gente cria um animal, cria uma determinada espécie, a gente precisa conhecer sobre eles, né? O gato, eles são animais extremamente diferentes, né? E particulares, singulares mesmo. Então, eles têm o hábito de comer várias vezes. Isso é característica da espécie. Eles comem menos, porém, várias vezes. Então, é diferente de um cachorro. Como eu falei para vocês, que a gente pode fracionar, né? Dar 2, 3 vezes. Um cão, ele pode, geralmente come mesmo, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, né? Mas o gato, ele pode comer até 20 vezes por dia. De 18 a 20 vezes por dia. Mas ele vai o quê? Come um pouquinho. Então, quem é dono de gato entende, né? O gato para um pouquinho ali no potinho de ração, come um pouquinho e sai, né? Dá uma beliscada ali e sai. Porque é o hábito deles, muitas vezes relacionado com a questão anatômica, né? O estômago do gato, ele é menor do que o do cão. E ele também tem uma capacidade de distensão menor, que é o quê? De dilatar, de encher, né? Vai comendo e ele vai enchendo. Coisa fofa. Então, o estômago do gato, ele tem essa capacidade de distensão menor e ele já é menor mesmo, anatomicamente falando, tá? Então, por isso que os gatos não comem muito e poucas vezes ao dia. Eles comem pouco, várias vezes ao dia, e até por conta do seu hábito, como eu falei, que eles são descendentes do gado selvagem, né? Eles viviam na natureza e viviam de Os presas, gatos né? estavam Então, eles aprontando aqui, por caçavam exemplo. várias... Eles caçavam várias vezes ao dia, né? Então, vai muito... é do hábito da espécie felina mesmo. Pode estar relacionado com a castração, da questão de engordar, como eu falei para vocês, de comer várias vezes ao dia é característico da espécie mesmo. Eu vi que teve uma pergunta aí que acho que uma seguidora colocou também, né? Que o gato comia várias vezes ao dia, como se não saciasse. Mas não é não, é porque eles comem realmente É, dessa forma mesmo. mas Bruna falou aqui, ó, que o gato dela pede 8 vezes e que se fracionar, ele come bem rápido e pede mais. Que ela deixa ele pro lado de fora da casa e ele esmurra a porta para entrar e comer mais. Não, né? Eu vi Neném, aqui o gato agora. de Bruna é um caso a ser estudado, porque se não der a comida, ele ataca os donos, entendeu? É realmente um caso. É, Alfredo, eu já percebi que ele come um pouco por ansiedade. Então, vamos supor, ele tá no sofá e eu quero sentar no sofá e ele tem que sair de onde ele está. Ele vai comer. Porque claramente ele ficou assim: essa mulher me tirou aqui do meu lugar, eu vou fazer um lanchinho. Então, eu já notei também que ele come por ansiedade. tem isso também, né? Teve pergunta aqui também, moro em apartamento, como fazer para melhorar ou manter essa qualidade de vida no que se refere ao estresse? E teve também, eu vou perguntar as que já teve para eu não esquecer de falar nenhuma. O pelo da minha filha cai muito, pode ter relação com a comida? Ela é castrada e bem gordinha. Ó, com relação ao estresse do ambiente, o ideal é o quê? Que se faça um enriquecimento ambiental, né? O que a gente chama de enriquecimento ambiental. Que é o quê? O gato, ele tem o hábito de caçar. Então, a gente tem que oferecer o quê? Os brinquedos, né? Aquelas bolinhas, eles gostam de correr para brincar com bola, com papel. É como se aquilo ali fosse uma presa para ele que ele estivesse capturando. Então, a gente tem que fornecer vários brinquedos. A questão do arranhador, né? Eles têm que arranhar, e isso é um hábito também da espécie, de estar sempre afiando as garras. Então, a gente tem que fornecer Normalmente é o arranhador para sofá, eles. né? Sofro com isso, viu? Das gatos arranhando sofá. Ainda tem isso, né? Se o gato não gostar de arranhador, ele vai a algum móvel, né? Mas o ideal é realmente que eles consigam se adaptar com o arranhador para poder fazer isso que é o hábito deles, né? Eles gostam também de ficar em lugares altos. Então, tem aqueles nichos, né? Que pode colocar já na parede. Tem várias pessoas que fazem isso, né? Colocam aquelas escadinhas para poder Sim, eles sim. ficarem em lugares mais altos. Então, você pode
montar mesmo o seu ambiente, enriquecer o ambiente com coisas que sejam atrativas para o gato, né? Porque assim, o gato, a gente não tem muito aquele hábito de botar na coleira, levar para passear, né? Tem gente que faz, tem gato que se adapta, né? Mas alguns não. Então a gente tem que fazer o enriquecimento mesmo ambiental, dessa maneira, tá? Para evitar o estresse mesmo. Qual foi a outra pergunta? A outra foi da bola de pelo, não, que o pelo estava caindo muito. Agora, eu queria que antes dele responder, que a pessoa respondesse se começou por agora, porque tem uma época que cai, né? Tem tipo uma troca de pelo. Eu acho que aqui na primavera os gatos sempre perdem muito pelo. Tem a E troca tem, realmente. e tem outra perguntando: fracionamos a porção diária em três também. E eles não deixam um grão sequer. Devo colocar em uma vez só? Não. Se for gato, não. O ideal a ração do gato, ela deve ficar disponível o dia todo, porque por conta do que eu falei do hábito, né? Eles têm o hábito de comer várias vezes. Então, se você isola isso para uma vez só, você vai estar interferindo diretamente no bem-estar do animal, né? Na qualidade de vida dele. O ideal é que deixe mesmo à vontade, tá? Com relação ao pelo, como você falou, Ellen, realmente tem É, a ele época. falou aqui, ó, não, sempre cai muito. Desculpa te interromper só para falar que ele já respondeu, que ele disse que sempre cai bastante. Aí é bom analisar. Realmente tem a época de cair, né? Que é uma troca sazonal que a gente chama, às vezes quando muda de estação. Eles têm mesmo essa queda de cair os pelos mortos e vão nascendo novos pelos, né? Tá sempre renovando. Mas é importante atentar se tem alguma outra causa patológica, no caso que alguma doença que esteja levando a essa queda de pelo, né? Com relação à ração, como eu falei para vocês, as rações super prêmio, prêmio especial, elas têm o que a gente chama de ingredientes funcionais, que isso também é muito importante na hora de vocês escolherem uma ração, né? Porque a gente já sabe, tem proteína, tem que ter gordura, tem que ter fibra. Então, tudo isso a gente já sabe que são os ingredientes básicos. Mas o que são os ingredientes funcionais? São aqueles ingredientes que trazem um benefício fisiológico para o animal. Dentre eles, puxando o gancho aqui para a questão do pelo, as rações elas podem conter substâncias chamadas ômega 3 e ômega 6. Essas substâncias elas estão relacionadas diretamente à saúde do pelo e da pele. Nem toda ração tem, tá? Por isso que eu falei para vocês. Depende da categoria e da qualidade da ração. E também se tem qual a quantidade, que isso também influencia o percentual de ômega 3 e 6 presente na ração. Então, é importante você fornecer uma ração que tenha esses ingredientes funcionais. Ômega 3 e 6, além de atuar diretamente com saúde do pelo e da pele, eles também têm ação anti-inflamatória natural. Então, para aqueles animais que têm algum problema alérgico, problema de pele, de coceira, de alergia, de queda de pelo, então ele ajuda diretamente nesse sentido, né? Então, assim, por exemplo, se você for num veterinário detectar alguma patologia, ele pode tanto prescrever essa substância oral, que existe em medicamentos, né, à base de ômegas, e a ração que tem já é um ponto a mais, né? Então, a gente pode associar a medicação com o alimento que tem essa substância. Então, se você der para o seu animal uma ração que tem essa substância, você vai estar ajudando, né, trazendo um benefício a mais para ele. Eu queria que você falasse, que a Bruna falou que o gato dela não come quando chega em algum ponto, né? Que ela tem que fingir, pelo menos, que botou mais. Ou às vezes a gente tem que sacudir o potinho. Aí eu queria que você falasse da questão, né, do formato, da importância do formato da vasilha do gato, tanto na questão da altura, quanto na questão dela ser mais abertinha por conta dos bigodes. Isso, exatamente, isso é importante. A gente costuma até existem algumas brincadeiras, aí, alguns memes na internet, né? Falando mesmo como os gatos são seletivos e exigentes, né? Que o potinho de ração tá bem cheio, só o meio que tá vazio, e eles já estão reclamando, né? Que tá sem comida. Mas é justamente por isso, porque os bigodes dos gatos, eles são muito sensíveis, né? Eles existem justamente para dar essa sensibilidade do animal no meio ambiente no qual ele está inserido. Então, eles têm uma sensibilidade muito grande. Até por isso que não deve ser cortado, tá? Já fazendo uma ressalva aqui, tem muita gente que pergunta, né, se pode aparar os bigodes, Gente, mas não pode. nunca pensei Eles nisso. são. Tem gente que pergunta.
Eles são justamente para dar esse norte para o animal, né? Então, assim, quando você coloca uma vasilha, um comedouro muito pequeno, no qual o bigode fica batendo nas laterais, isso causa muita agonia para eles e eles não comem mesmo. Eles só vão comer aquele meinho ali e as laterais ficam cheias de ração, por conta do incômodo que eles sentem, né? Então, o ideal é uma vasilha mais rasa, para que eles tenham esse acesso livre, né, nas laterais. E com relação à altura, o ideal é que o potinho não fique diretamente no chão, porque o animal ele vai se curvar muito para comer, né? Então ele acaba fazendo uma curvatura na região do estômago. O alimento ele pode voltar, né? Por conta que o animal fica muito curvado para comer. E aí pode causar problemas igual na gente, né? De inflamação de estômago, gastrite, né? Entre outras enfermidades. Aí o ideal é que a gente coloque esse potinho na altura, mas na altura do pescoço mesmo, que ele possa alcançar sem precisar se curvar para comer, né? Então, isso vale tanto para cão quanto para gatos, tá? Essa Ah, altura para do cachorro pote eu é não muito sabia. importante. Também, para cachorro É, também. outra coisa que eu não sabia que mudou muito o consumo de água dos gatos é que gato não gosta, não sei se cachorro também é assim, mas gato a gente não pode botar água do lado da ração. Eu descobri, né, que por instinto eles não bebiam água que estivesse próxima à comida. E depois que eu mudei as vasilhas de água daqui de casa, eles passaram a beber muito mais água. E eu já percebi também que eles são tão sistemáticos que tem lugar que eu boto a vasilha na casa que eles não tomam e eu tenho que mudar a vasilha de lugar. E quando eu mudo a vasilha de lugar, eles vão lá e tomam. A nossa vasilhinha de comida é assim, ó, ela é altinha E rasa, né? e rasa. Muito boa. Tá de parabéns. Tem É, pergunta aqui sobre ração, patê, sobre a necessidade de dar patê, que eu também não sabia que era importante descobrir depois. E Carol perguntou também se ela pode dar atum em lata. Ai, Carol, a outra Carol perguntou, antes que eu me esqueça, pediu para você, por favor, repetir como o nome da gordura vem na embalagem. extrato etéreo, o nome da Eu gordura. vou anotar também. É importante olhar, tá? Proteína, carboidrato e extrato etéreo. Só uma observação também, ele, que com relação a gatos, o percentual de carboidrato na ração ele já vai ser menor, certo? Do que a ração de cães. Lembra que eu falei que a proteína na de gato é maior, porque eles são carnívoros essenciais? Sim, sim. No caso do carboidrato, na de gatos ela vai ser menor, porque os gatos eles não processam bem o carboidrato, tá? Eles não têm uma enzima que faz a digestão do carboidrato. Então, por isso que o teor é baixo nas rações. Tem, que seria o quê? O arroz, o sorgo, geralmente os grãos, né? O milho, mas eles sempre vêm em menor quantidade, né? Isso é importante também, a questão do carboidrato, por conta da energia que ele fornece. Então, além da gordura, que vai fornecer uma maior percentual de energia, a energia também vai vir do carboidrato. Então, por isso que eles ainda acrescentam, né, na dieta de gatos. Aí tem que ter. Qual foi a Aí a pergunta que você outra tinha feito? pergunta era sobre Ah, patê e se podia dar atum em lata, aquele que é sem gordura, que vem só na água. ó, com relação aos patês, o alimento úmido ele é de extrema importância. Extrema importância, porque, como É eu falei outra para coisa que eu vocês, não dava, porque falava, ok, tem muito sódio, não pode dar patê para os gatos. Aí depois uma amiga minha perdeu um gatinho e o vet falou, se você tivesse dado mais patês, poderia ter evitado o problema que ele teve. Eu fiquei assim, meu Deus, que choquita. exatamente. Essa questão do sódio que a gente falou lá no comecinho da live, Que influencia para quem não tava, diretamente não é tão importante. isso. Isso influencia diretamente na questão do sachê. Todo mundo que fala que não dá sachê, fala que é por isso, porque tem muito sódio, tem muita gordura, é muito calórico. E, gente, isso é mito, tá? O alimento úmido, ele é balanceado, igual a ração seca. Então, ninguém vai fazer um produto que vai ter a caloria lá em cima, para o animal ficar obeso, né? Nem com muito sódio. Então, isso não existe. O alimento úmido, ele é balanceado para cada espécie. Ou Quando a gente fala talvez de não, porque gato gordo também é muito mais bonito, né? Vai ver é, um complô da indústria. é, na verdade, o alimento úmido ele deve fazer parte da dieta, principalmente de felinos, porque quando eu falei para vocês do hábito alimentar, né, de ser carnívoro essencial e tudo, eles também têm essa característica de ingestão de pouca água.
Porque acredita-se, né, que lá nos seus ancestrais, aí, seus antepassados, os gatos selvagens viviam em locais com escassez de água. Então, eles meio que se adaptaram a beber pouca água e manter aquilo que eles bebiam por mais tempo. Então, eles realmente têm esse hábito aí, que veio descendente aí das outras, dos seus antepassados, né? E eles têm o hábito de ingerir pouca água. Então, a gente tem que oferecer para eles. Como que a gente oferece isso? Além dos sachês, que é de extrema importância, como a Ellen falou aí, deixar sempre o potinho de ração de água, né, disponível. Tem animais que preferem beber água direto da torneira, né? Não sei se os seus são assim, Ellen, mas tem muitos gatos assim. Bem, já teve mais época, hoje tá menos. A gente até tentou a fonte, mas acabou a gente não dando certo, depois a gente quer comprar outra, mas tem hora que a gente abre a torneira e eles querem. Mas, como eu te falei, depois que eu tirei o pote do lado da comida e fui vendo qual lugar específico eles gostam que o pote de água esteja, hoje eles bebem água bem direitinho. Tem isso mesmo. E a gato é muito sistemático, né? A fonte dá super certo. Tem gatos que não se adaptam, né? Claro, vai de cada animal também. Mas a fonte vai super bem porque eles gostam de água corrente, eles gostam de água limpa, né? Os gatos são extremamente higiênicos, então eles gostam. Tem gente que tem que realmente toda hora ir abrir a torneira para o gato beber água, né? Então eles gostam de água Tem. corrente, então deixar a água sempre limpa, deixar vários potes de água espalhados pela casa, como você falou, né? O seu não bebia se estivesse próximo da ração. Então você vai entendendo também aquele animal que você convive, né? Vai espalhando vários potes e voltando para o alimento úmido, ele deve ser oferecido, segundo especialistas de felinos, diariamente, tá? Tem gente que realmente acha muito, oferece 2 vezes, 3 vezes por semana, mas as recomendações de veterinários especialistas em gatos é que o sachê deve ser fornecido diariamente. Justamente por isso, porque o consumo de água vai vir daí. Para vocês terem uma ideia, o alimento úmido ele tem cerca de 80% de umidade. A ração seca ela vai ter 6%, 10%. Então é pouco para o gato, Aí, no caso, né? a pessoa balanceia a quantidade, ela vai diminuir, vamos supor que ela queira dar diariamente, né? Que fica um pouco custoso, mas vamos dizer que ela vai dar diariamente. Então, ela vai pegar a quantidade de seca e a de patê vai complementar, e não ser extra, é Isso, isso? Ou seria extra? exatamente. Complementar. Ah, tá. Complementar. Então, Tem não é para você gente, dar tanto de ração e mais o patê, que senão é, o gato vai virar uma bola. tem gente que adiciona água no sachê, né? Então, é É, uma teve uma pessoa que forma. falou aqui. Isso, tem muita gente que faz isso, tem muito proprietário que faz isso. É uma forma a mais, né? Porque o sachê, como eu falei para vocês, ele já vai ter 70, depende da marca, né? Mas ele vai variar aí de 60% a 80% de umidade. Então, ele já é muito úmido. Aí tem gente que, para estimular mais ainda o consumo de água, acrescenta água. Não é uma obrigação, nem tem que ser assim, tá? Mas depende se o tutor quiser fazer, porque tem animal também que só lambe o caldo, né? Não come os franguinhos desfiados, os pedacinhos de carne, né, que venha. Então, tem animal que só lambe. Aí, o proprietário acrescenta água para poder a ingestão de água ficar maior. Então, é isso que E em acontece, relação né? ao atum, o atum em lata? Ó, hoje em dia, tem muitos veterinários voltando-se para a questão da alimentação natural, tá? E esses veterinários que trabalham com nutrição, né? Eles indicam, recomendam o fornecimento de carnes cruas, muitas vezes. Claro que tem um preparo, né? Não é você chegar no mercado, comprar uma carne e fornecer direto para o cão ou para o gato. Então, ela tem que ser congelada para o congelamento matar as bactérias, né, que é um congelamento profilático, que a gente chama, né? Então, tem todo um preparo. Mas o fornecimento de carne crua, no caso aí dos enlatados, né? Ele entraria aí nesse quesito. Então, ele pode ser fornecido como uma forma de alimentação natural, sim. Tá bom? Ótimo. É, deixa eu lembrar, eu tinha outra pergunta para fazer. Gente, eu preciso dizer que eu amei o nome do gato Carlos Daniel. Amei. Achei perfeito, que é o nome da usurpadora, gente. É por isso E mesmo em que teve esse nome. relação, eu queria que você falasse um pouquinho assim do que não pode dar de jeito nenhum para gato, que é assim, que é realmente perigoso. Eu sei que deve ser uma lista extensa, mas algo assim que às vezes as pessoas têm costume de dar e não pode, para fazer até um alerta. Na verdade, assim,
Não sei se eu vou ser tão específica de gatos, tá? Mas com relação a animais, de uma forma geral, falando de alimentação, né, de alimentos, aí a gente contraindica chocolates, no caso, que é completamente tóxico, tanto para cão quanto para gato, né, porque ele tem uma substância que não é digerida, não é bem absorvida, então pode dar quadros graves de diarreia, de vômito, intoxicação mesmo, podem levar o animal a óbito, tá? E também algumas frutas, por exemplo, que tem gente que gosta de dar frutas, né? Pode dar, mas tem que saber quais que podem ser fornecidas. Frutas cítricas, por exemplo, a gente não recomenda, né? Como uva, laranja, abacaxi. Então, essas frutas mais ácidas são contraindicadas também para eles. Geralmente causam também um quadro desde leve a grave, dependendo da quantidade, né? Aí a gente pode substituir por outras, maçã, banana, morango. Então, algumas frutas podem. Aí o que existe em termo maior assim, de contraindicação seria com relação a essas frutas mais ácidas, né? E com relação ao chocolate, que não pode de jeito nenhum. Então, tanto para cão quanto para gato. Leite, também tem a questão de leite, né? Que Ia muita perguntar, gente. a Rubens perguntou aqui agora se pode dar leite para gato, leite de gado. Não, não é indicado. Nem para cão, nem para gato. Mesmo filhote. Porque o leite, ele é muito forte, né? O leite de gado é forte para eles. Seja o leite de caixinha, né? Que é industrializado. E eles não digerem bem a lactose, né? Que é a enzima decorrente aí do leite. Então, causa também quadros intestinais. Vômito, diarreia também são frequentes. É muito forte para eles, não é recomendado. Tem animais que Perguntaram aqui até o zero lactose, se poderia, então. não é recomendado, né? Eu nunca sei, não sei dizer assim se esse zero lactose também não causaria mal para eles, né? Mas a gente não recomenda. Inclusive, assim, tem casos que os proprietários dão leite, muitas vezes porque o filhotinho, a mãe não tem habilidade materna, né? Então não dá de mamar para os filhotes, às vezes morre. Aí tem gente que vai insistindo no leite. Mas existem leites que eles podem ser feitos que a gente chama de sucedâneo de leite. A gente, como se produzisse, né? Se fizesse um leite que é bem absorvido por eles. Aí existem vários tipos, né? Existem vários ingredientes que podem ser utilizados, com ovos, outros ingredientes que são acrescentados, né? E aí, nesses casos, no qual o animal ele precisa realmente do alimento, né? A gente pode entrar com esse tipo de leite. E existem também no mercado leites específicos, né? Existem alguns com nomes comerciais que podem ser oferecidos, porque eles já são fabricados de outra maneira, tá? Aí, nesses casos, Olha, que precisa, a gente indica isso, mas caso contrário, não é recomendado. Carol, que disse que o gato dela tá gordo, falou aqui que o gato dela ama iogurte natural e leite condensado. Assim, depois não sabe também, porque o gato. Alfredo é louco por manteiga. Eu já até ouvi dizer que às vezes é bom dar um pouquinho de manteiga pro gato para questão de bola de pelo. É mito, então? Na verdade, assim, essa questão do iogurte, o meu gato ele também gosta, né? Aí, como eu falei para vocês, não é indicado. Às vezes a gente pode até oferecer em pouca quantidade, né? Não fazer mal Ou nenhum. ele rouba também, Mas, acontece. mesmo o iogurte natural, que é derivado do leite, né? Mas a gente oferece de vez em quando, sempre dá como um agradozinho, um petisco. Mas, assim, de fato, se disser assim, é orientação, é prescrição do veterinário, não, isso não vai acontecer, né? Da gente indicar para você dar iogurte como petisco, alguma coisa assim. Então, não, de fato, não é assim orientação nossa com relação a eles. Carlos Daniel também adora iogurte. Eu já amo Carlos Daniel, porque eu adorei o nome dele, entendeu? Da manteiga eu já perguntei, do iogurte, né, da questão do leite. Deixa eu ver, tinha outra pessoa que perguntando. Teve gente que falou que também não é bom dar tempero e gente falando que realmente o É, gato gosta bastante de tomar um leitinho. realmente a E um questão gato que dos gosta de condimentos. presunto. Os condimentos realmente devem ser evitados. Cebola, alho, essas coisas realmente devem ser evitadas. Principalmente aqueles que comem alimentação natural, né? Elas devem ser sempre prescritas por um médico veterinário especialista, né, em nutrição, que vai saber qual ingrediente você pode oferecer, né, o que que não pode, mas os condimentos no geral realmente não são indicados. Carol falou aqui também da questão das plantas tóxicas para
para gato, para cachorro, eu acho que eu tenho a sensação de que tem mais plantas tóxicas para gato do que para cachorro. Tem que ter. Apesar que eu li que samambaias, eu vi assim, samambaia, se o gato comer, ele pode até sangrar pelos poros. Eu falei, meu Deus, aqui em casa tem samambaia, tinha o maior cuidado. Aí um dia a gente botou a samambaia para baixo para molhar. E Farofa estava assim, almoçando a samambaia, todos comeram, fundaram Meu dentro. Eu Deus. falei assim, meu Deus, vão morrer todos os meus gatos, mas graças a Deus não aconteceu. Eles, inclusive, já comeram outras vezes, porque é um minuto que a gente pisca, eles vão lá e arranca e destrói tudo, destrói suculenta. Aqui em casa é realmente planta Eles e são, gato aqui é uma guerra. eles são muito danados e eles gostam mesmo, né, de comer planta. Mas a gente tem que ter um A pouco gente de cuidado começou a mesmo. oferecer a grama agora. Tem a graminha que pode ser feita para eles, né, com trigo. Tem a Com questão também de milho. milho, isso, exatamente. E com relação a gatos, é a questão do lírio também, que é tóxico, né? É bom evitar para eles. Ter em É, casa, né? Eles acabarem entrando em contato e podendo ter gente, são várias. Eu li que calanchoe, aqui em casa tinha 1 milhão de calanchoês. É porque às vezes o gato também não mexe, né? Mas os meus, eu já notei que quando eu tô numa fase muito de planta, eles atacam as plantas. Eu já notei que é muito por ciúme. Tipo assim, você vai ficar dando atenção pra essas plantas, peraí que tu vai ver. Quando eu não mexo muito, eles não mexem tanto quanto quando eu tava assim, mais empenhada, sabe? Eu já notei que é muito de Sim, ciúmes. Uma pessoa perguntou se pode passar óleo essencial em gato. Eu adorei essa pergunta, porque eu tenho óleos essenciais aqui, já tô querendo passar também. pode, com certeza. Tem óleos essenciais que são super indicados para animais, né? E principalmente questão de ansiedade, animal que é muito ansioso, muito agitado, estresse de separação, animais que são muito carentes, né? Então, existe já hoje no mercado produtos naturais, né? Que podem ser homeopáticos, fitoterápicos e os óleos essenciais, né? Como óleo de lavanda, óleo de alecrim, de laranja. Então, não tem contraindicação, pode ser utilizado sim. O que vai variar é a forma de utilização, né? Alguns são tópicos, pode passar na pele, outros já não podem, né? Tem que ser mais inalando. Alguns podem também ser diluídos em água. Então, vai depender muito do tipo de óleo e da forma que ele pode ser administrado. Mas não tem contraindicação, não. Eu queria saber também, já que eu falei que eu vi na internet que manteiga ajudava o gato a tirar bola de pelos, tem alguma coisa que ajuda nesse sentido? E perguntar também, assim, que o patê é importante, mas e aqueles biscoitinhos que tem para gato, se é legal dar também, se é bom evitar? Com relação à bola de pelos, até como a gente falou também de ração, né? Que eu falei dos ingredientes funcionais, aí existem as rações aí no mercado que trabalham especificamente em cima disso, do controle de bola de pelos, né? Então, o que essa ração tem? Ela vai ser rica em fibras, que vai ajudar na digestão, né? Então, se ela vai ajudar na digestão, ela vai ajudar no bolo fecal bem formado e na passagem desse bolo no trato intestinal, né? Até ser eliminado. À medida que isso acontece, os pelos eles também vão sendo eliminados, né? Então, a ração que é rica em fibra, rações também que tem fibra de cana-de-açúcar, ajuda muito, né? Porque esses pelos, eles também vão ser aderidos ali no bolo fecal e vão ser eliminados. Então, a gente parte aí para as rações com esses ingredientes funcionais, tá? Rico em fibras, a cana-de-açúcar é também um exemplo, esses ingredientes funcionais. E você perguntou o que da manteiga? Se podia, né? Não, eu falando que eu vi na internet, mas você já falou que não é bom não, que falava que É, ajudava a tirar as bolas de pelo. Eu perguntei em não, é relação mais. aos biscoitinhos, a esses petisquinhos mesmo, sem ser patê, que a Não, gente tem aqui, que parece É porque tem um biscoito, mano, que realmente parece, mas é mas um biscoitinho de gato. pode. Esses petiscos que são específicos, né? Eles não têm também contraindicação, não. Aí depende o quê? Da quantidade que você vai oferecer, né? Porque às vezes ele pode ter um pouco mais de caloria. Então, se for um animal que já tem uma tendência a ganhar peso, isso pode colaborar, né? Mas eles Entendi. podem ser fornecidos. Depende do gato também. As minhas, por exemplo, elas não gostam de biscoitinho nenhum. Eu já tentei vários e elas não comem. Então, tem animal Aqui que tem um que elas gostam, é, um rosinha. Gosta. Quando eu balanço, quando os gatos também somem não, aqui, não é só come, não. balançar o patê ou então balançar esse biscoitinho, que eles surgem todos.
escondidos de onde estiverem. As minhas gostam muito do sachê, mas o biscoitinho não. Então é muito do gato também, né? Mas pode ser fornecido assim, não tem problema não. Eu queria perguntar se você tem a acrescentar mais alguma coisa em relação à alimentação, né? Porque eu já fiz várias perguntas, mas se tem É. alguma coisa que você acha que faltou perguntar, que você acha importante falar, que as pessoas devem ficar atentas. Não, eu acredito que a gente deu para tirar bastante dúvidas, né? Esclarecer, a gente falou com relação à proteína, a importância, né? De observar não só a quantidade, mas a qualidade. A questão dos carboidratos, que eu falei também. Em gatos já não é uma necessidade tão alta, porque eles não digerem bem. A questão da gordura, que é importante, né? Que é o extrato etéreo. Então, são algumas informações que vocês vão procurar lá no rótulo da embalagem. Eu acredito que a partir de agora talvez a gente tenha esclarecido um pouco mais sobre isso, né? Entender o comportamento Uhum. da espécie, a questão do alimento úmido, que é importante, a questão do sódio, que a gente desmistificou um pouco aqui, né? E do alimento úmido também. E aí, Ellen, como a gente está falando e falou inicialmente, né, da nossa parceria contigo, eu queria aproveitar para mostrar aqui qual é a ração que a gente trabalha, né? Se você me Gente, libera divulgar essa aí. ração foi muito engraçado, porque eu falando assim, essa é a ração que eu vou dar para os gatos, mas eu vou trocar aos poucos, porque vocês sabem, gato não gosta, assim, quando troca é sistemática, e o Rubens foi botar a ração no pote, e os gatos avançaram todos em cima e começaram a comer, e eu fiquei assim, tipo, É, tipo, passei vergonha, porque eles realmente foram todos para cima para poder comer. Mas eu sei que, inclusive, não é nem só questão dele não querer, que não é ideal mesmo. E eu não sabia também que cachorro, quando eu tinha cachorro, eu comprava qualquer ração, não tinha isso de uma ração. Eu comprava a que eu encontrava, né? E eu não sabia também que essa troca ela tinha que ser feita aos poucos. isso é importante. Foi uma boa observação. A ração ela sempre deve ser trocada gradativamente, tá? Tanto em cão quanto em gato. Por exemplo, a gente está dando uma ração, de repente você quer mudar, o animal não adaptou, ou você quer mudar em termos de qualidade mesmo. O ideal é que essa troca seja feita gradativa. Então, você vai misturar a ração nova com a ração que se dava antes, né? Aí existe até uma tabelinha, né? Digamos assim, um Na protocolo, embalagem né? da Guabi tem Isso. Você explicando como leva fazer. em torno de mais ou menos 7 dias, né? Primeiro você coloca 10% do produto novo, 90% do antigo, e aí vai aumentando, né? 50% de um, 50% de outro, e vai fazendo até chegar a 100% do produto novo, né? Isso é importante, porque o que acontece? Muitas vezes o tutor ele troca assim muito abrupto da ração, né? E o animal sente, o estômago é muito sensível, o intestino é muito sensível, e eles sentem. Aí o que acontece? Dá diarreia, dá vômito, aí o tutor acha que é a ração que não presta, né? Ah, eu troquei, a ração não é boa não, porque deu diarreia. Mas não é isso, é porque o animal sente, assim como a gente, né? Uma pessoa, por exemplo, que faz dieta, opta por uma alimentação mais saudável, né? Vai comer uma comida pesada, a gente não vai sentir? Então, da mesma forma, eles também sentem, principalmente quando a gente fala em termos de qualidade, né? Um animal que comeu uma ração mais inferior e passa a comer uma ração melhor, que tem mais proteína, que tem uma proteína de melhor qualidade. Então, o intestino e o estômago sentem. Então, eles têm realmente, geralmente tem, né? Quadros digestivos, quadros intestinais aí de diarreia, né? Isso é importante falar, que a troca ela deve ser feita gradativa, mesmo quando você troca de ração da mesma empresa. O ideal é que você trabalhe assim, gradativamente, tá? A ração que a gente Uhum. está falando, que você disse aí que seus gatos adoraram e tudo, é essa ração aqui, que é a Guabi Natural. Não sei se está dando para ver direitinho aí, mas acho que tá, Tá. né? Mas eu vou Essa, postar também, que eu vou postar a lista de lugares que as pessoas isso. podem encontrar. Essa A ração, gente gente, pesquisou bastante e a gente ficou assim encantado quando a gente viu os resultados, né? Todas as qualificações dela. isso. Essa ração Guabi Natural, essa que é a de gatos, que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa é a embalagem dela. Ela é uma ração super premium, como a gente falou aí, tudo que eu falei para vocês, em termos de qualidade, em termos de benefícios, quantidade alta de proteína, quantidade de gordura, os ingredientes funcionais, como as fibras, a fibra de cana-de-açúcar, ômega 3, ômega 6, prebióticos. Na Guabi Natural tem, tá? Nossa linha toda é enriquecida com E tem para ingredientes cachorro também. funcionais. E isso, a gente trabalha tanto com cão quanto com gato.
Uma coisa muito importante que a gente esqueceu de pontuar, o gato, ele tem uma necessidade de 2 aminoácidos, que é chamado de arginina e taurina. Esses aminoácidos, eles agem principalmente na saúde do coração e da visão. Então, eles precisam de dietas ricas nesses aminoácidos, porque eles não sintetizam naturalmente, tá? Água binatural, ela é rica em taurina, arginina e também carnitina, que vai ajudar tanto na saúde do coração, quanto na queima de gordura. Então, aqui a gente falou dos animaizinhos obesos, animais castrados, né? Uma ração que tem carnitina, você já vai, a partir de agora, já vai saber, vai olhar lá no rótulo. Olha lá, se tem carnitina, ela vai ajudar na queima de gordura, tá? Então, Olha, é importante. A Alfredo gostou. vai ajudar a controlar o peso, tá? Então, essa é a nossa linha, fazendo a propaganda para vocês, Água Binatural. Essa linha aqui, gente, é uma linha nova, que ela é chamada de grain free, né? Ou livre de grãos. Ou seja, ela não tem grãos. Isso não quer dizer que ela é nem melhor, nem pior, né? Ela é uma ração voltada para aquelas pessoas que buscam oferecer uma ração sem grãos. Pessoas que às vezes até têm esse hábito. Hoje a gente sabe que está cada dia mais comum a gente buscar uma alimentação sem grãos, né? E pessoas que têm esse hábito estão passando isso para os seus pets, né? Então, ela é mais uma opção no mercado de um alimento sem grãos. O que seria isso? Ela não tem trigo, ela não tem sorgo, não tem aveia, cevada. O que isso pode trazer de benefício? Animais com intolerância a glúten, por exemplo. O glúten, ele vem na maioria das vezes dos grãos, né? Dos cereais. E a gente sabe que, assim como a gente pode ter intolerância a glúten, os cães e os gatos também podem, tá? Apesar de ser pouco comum, mas acontece. Inclusive, a minha gata tem. E ela come natural gram-free, certo? Tinha que ser, né? Gato de veterinário. E ela veio aí premiada com essa intolerância a glúten. Então, a gente tem aí no mercado já produtos disponíveis com esse intuito, né? Tanto animais com intolerância a glúten, animais com hipersensibilidade alimentar. A gente vê na rotina da clínica que muitas dessas doenças de pele, elas estão associadas com isso. Intolerância à proteína, né? Intolerância ao próprio glúten, ao próprio carboidrato. Então, essa ração, que é chamada de gram-free, né? Ela é justamente uma opção para esses animais, tá? Além dessa questão de pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, de ser livre de grãos, a gente tem essa ração aqui com essa qualidade para vocês, tá? Então, ela vai ter um percentual maior de quê? De proteína e das frutas e os vegetais, tá? A de gato, por exemplo, essa que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é para gato castrado, ela vai ter 66%. Essa é que os meus comem. Isso, as minhas também. Ela vai ter 66% de ingredientes de origem animal e 34% de frutas, tá? Frutas e vegetais. Então, a nossa ração, ela é rica em maçã, manga, amora, blueberry, figo, aspargos. Então, é uma infinita qualidade, né? Uma qualidade assim, que a gente não tem realmente o que discutir do que a gente vai trazer de benefício para o animal, né? E além dos ingredientes funcionais que eu falei para vocês aí tudo que a gente já citou aqui, né? Sim. Então, eu deixo a dica para vocês. Nosso tempo, inclusive, já começou a contagem ali, 1 minuto e meio. Mas assim, eu agradeço tudo, né? Muito, porque muitas coisas que eu tinha como mito e que você solucionou, né? E acredito que tenha dado uma luz aí para muita gente da diferença que faz. A gente tem 1 minuto, eu vou dar para você se concluir, se despedir, mas agradeço muito tanto você quanto a Concorde, né, por essa parceria e por ter se disponibilizado em tirar essas dúvidas. Eu também agradeço o convite e a sua parceria com a gente, tá? Só lembrando, a gente tem a linha seca, mas a gente tem os sachês também, então vamos dar sachê. Sim, os gatos comem também. Natural gram-free, sachê, tá? Não esqueçam. E agradeço mais uma vez o convite e agradeço em nome da Concorde a parceria com você, tá bom? Obrigada. Obrigada. Beijo, obrigada também a todo mundo que participou, mas foi ótimo, viu? Acho que depois eu vou até fazer outra só para cachorro, porque achei um sucesso. Obrigada, gente. Beijo, Hanna. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.